Olá, igreja, tudo bem? Graça e paz. Vamos lá, então. Olha, eu quero compartilhar com você dois textos da palavra do Senhor. Um está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, e o outro, Mateus 9, capítulo 9, versículo 11 a 13, tá? Vamos devagar, então. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse foi Lucas 18, do 9 ao 14. Agora, Mateus, capítulo 9, versículo 11 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 11 a 13. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Até aqui, meus irmãos. Então, igreja, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Uma série de mensagens com o título Igreja, tô fora. E eu peguei esse título de uma obra de um pastor chamado Ricardo Agreste. O pastor Ricardo Agreste é pastor da Chácara Primavera, lá em Campinas. Um grande homem de Deus, com um ministério muito abençoador, muito sério. E lá em 2007, olha só, 2007, o pastor Ricardo, ele lançou esse livro chamado Igreja, tô fora. E ele trouxe naquela oportunidade uma importante reflexão. E eu gostaria muito de dizer assim para você, olha, essa é uma reflexão que ficou lá em 2007, e quando a gente traz para os tempos atuais, ela não conversa com o nosso tempo. É uma obra que ficou datada. Mas não ficou datada. Infelizmente, não ficou. E ele traz, então, essa importante reflexão daquele tempo que continua para o tempo atual. Qual é? Há um crescente interesse por conhecer a Deus, por conhecer os propósitos de Deus, por conhecer a Jesus, seus ensinamentos. Há um crescente interesse. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse crescente interesse, você também tem um outro sentimento muito crescente, que é a aversão à igreja. Pessoas que gostam de Jesus, pessoas que querem conhecer a Jesus, pessoas que querem seguir a Jesus, ser seus discípulos, assumir um estilo de um discípulo de Jesus. Mas pessoas que hesitam na hora de se tornarem membros de uma organização religiosa. E ali, o pastor Ricardo, ele destaca 4 coisas que contribuem para que as pessoas sejam resistentes à igreja. A primeira delas é uma péssima experiência na infância. Então, sendo criança, os pais, cumprindo os seus deveres diante de Deus, eles trazem seus filhos para a igreja. Nem que seja forçado, nem que seja,
sabe, puxando pelo pé, mas você vai vir para a igreja. Mas o que acontece? Qual é a experiência para a criança? Às vezes a criança ela acha que todo aquele ambiente religioso é um tanto quanto monótono. E esse sentimento que cria no seu coração e vai amadurecendo e se mantendo, vai fazendo com que essa pessoa, quando ela for convidada para ir numa igreja, ative a memória dela. E ela lembra da sensação dela de autonomia, de estar ali, sabe? Tem uma outra questão para a criança, é que é o seguinte, varia um pouco de igreja para igreja, de caso para caso, mas em sua maioria, para a criança é irrelevante ela estar na igreja. Para ela criança vendo toda aquela cerimônia, tudo que acontece numa dinâmica de uma celebração religiosa, ela acha tudo aquilo, ela não tem uma opinião, alguma coisa do tipo. Então, essas questões, quando essa criança, que agora já é um adulto, ou um adolescente, seja como for, e ela recebe um convite para ir para uma igreja, ela vai para o passado e ela lembra desse sentimento dela. E aí ela fala, igreja, estou fora. Uma segunda questão é a péssima experiência diante da sua própria curiosidade ou interesse. Uma pessoa, ela aceita o convite de uma outra. E aí ela vai na igreja. Mas, infelizmente, a sua experiência, ela foi desagradável, desconfortável. Aquele ambiente não fez sentido para ela. Havia um clima. O ritual para ela era uma questão estranha. Havia uma linguagem agressiva na pregação, uma linguagem terrorista. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E coisas do tipo. Manifestações esquisitas. E um dialeto totalmente desconhecido. Eu vou lá cumprimentar o presbítero Paulo e falo, e aí, varão, Deus te abençoe. O presbítero Paulo vai entender numa boa. Mas e uma pessoa que vem pela primeira vez? Não vai entender isso. Ô varão, ô varoa, Deus te abençoe. Não vai entender. É um dialeto totalmente desconhecido. E a gente, às vezes, também até tem uns termos na Bíblia que a pessoa vai ouvir e não vai entender. E olha, sabe de uma coisa? Essa questão de ter um ritual estranho, manifestações esquisitas, isso tem de monte em diversas igrejas. Em diversas igrejas. Coisas que são embaraçosas. E isso gera algo desagradável, desconfortável. E aí, se ela recebe um convite para ir para uma igreja, ela fala, igreja, estou fora. O pastor Ricardo continua. E ele vai trazer um terceiro fator. Péssimas experiências com pessoas com problemas morais. Porque veja, o cristão, ele gosta de falar que ele é cristão, que ele vai numa igreja. Né? E aí uma pessoa que não é cristã, está ouvindo isso, tá bom, você é cristão, beleza. E aí, olha o comportamento dessa pessoa, no ambiente de trabalho, vizinhança, seja onde for. Aí vê que essa pessoa é arrogante. Aí vai prestar um serviço. Né? E aí a pessoa, sei lá, dá para trás, seja qual que for, né? Ela é desonesta. Ela faz um serviço de baixa qualidade. Ela faz a pessoa ficar esperando muito tempo para prestar o serviço. E fora outros comportamentos indevidos, essas questões geram uma péssima experiência para o outro e ele fala, ou ela fala, igreja, estou fora. E por fim, o pastor Ricardo destaca as péssimas experiências na mídia, com os abusos,
A igreja passou agora a fazer parte dos telejornais. Abusos sexuais, exploração sexual infantil, desvio de dinheiro, deixar de pagar aluguel e aí a justiça penhorar, a justiça fechar um templo. Péssimas experiências. Esses pastores midiáticos, a teologia da prosperidade, o envolvimento profundo com a política. E aí essas pessoas falam, igreja, eu estou fora. Mas eu quero destacar com você um quinto fator que o pastor Ricardo não destacou na sua introdução do seu livro. Depois, é um livro muito legal, te aconselho a comprar esse livro, adquirir, é muito bom. E aí depois ele vai tratar cada uma dessas questões ao longo do seu livro e outras questões a mais, né? Mas eu quero destacar então com você uma quinta questão, que é uma perfeição, uma santidade que afasta os pecadores. A gente vai olhar, a gente vai se aprofundar nesses dois textos que nós olhamos aqui, e a gente vai entender como que essa perfeição, ela afasta as pessoas. Então, em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14, então Jesus ele vai contar uma parábola. Nós temos dois personagens, o fariseu e o cobrador de impostos. Ambos têm orações diferentes. Versículo 11, ó Deus, te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Essa é a primeira oração, oração do fariseu. Aí tem a segunda oração, versículo 13. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O destaque de Jesus vem no versículo 14. Eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. E aí, depois nós olhamos para Mateus capítulo 9, que é o chamado de Mateus. Mateus estava ali na coletoria, Jesus vem e chama ele, vem, segue-me. E ele foi. E aí Mateus faz o quê? Mateus faz ali um jantar na sua casa. E aí Jesus está sentado com esses pecadores. Desculpem, está sentado com Mateus. Mateus convidou seus amigos, que também são cobradores de impostos. Jesus está sentado com esses pecadores. Os fariseus olham e questionam seus discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Versículo 11, Jesus responde, os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes, porque eu vim chamar os pecadores e não os bons. Por vezes, as nossas falas, elas expressam uma realidade que afasta os pecadores. Nietzsche diz o seguinte, eu creria na salvação se eles, os cristãos, se parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Mahatma Gandhi, afirma que não tinha qualquer problema com a pessoa de Jesus. Suas grandes dificuldades residiam no abismo facilmente observado entre a pessoa e o ensinamento de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmavam seus seguidores. Às vezes a gente tem uma fala, às vezes a gente tem um comportamento muito parecido com o do fariseu. Muito parecido, sabe? E a gente precisa tomar um cuidado com isso. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, tão miserável, pobre, cego e nu. Provérbios 26:12. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele.
Às vezes, nós estamos conversando com outras pessoas e elas estão se abrindo. E elas estão falando dos seus problemas, elas estão falando das suas dores. E a nossa resposta para essas pessoas é uma fala que distancia elas. Alguém vira para nós e fala: eu estou com problema com pornografia. Eu nunca tive problema com pornografia. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema no meu filho. Meu filho é uma bênção, meu filho é bom demais. A gente olha para a fala do fariseu. Senhor, eu não sou como esse, eu não sou aquilo outro. Fariseu, qual é o seu problema então? Qual é a sua culpa para você se apresentar diante de Deus? Porque, enquanto isso, o outro está falando, pobre de mim. E eu lembro do apóstolo Paulo nesse momento falando, eu sou o maior de todos os pecadores. Apóstolo Paulo, que é usado pelo Senhor para trazer uma palavra para algumas igrejas, palavras de exortação, desculpem, palavras em que ele traz uma repreensão ali para as pessoas. E falando dos problemas que estão ali na igreja, as divisões, as fofocas, adultérios, incestos, coisas que estão acontecendo dentro da igreja, meus irmãos. Coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós precisamos, de uma reflexão, meus irmãos. Porque às vezes é uma fala nossa que vai distanciar as pessoas. Pensa o fariseu fazendo essa oração. A santidade, a nossa perfeição, às vezes afasta as pessoas e melhor é. E Jesus quer que a gente fale dos nossos pecados. Confessando os seus pecados uns aos outros. As pessoas procuram ponto de identificação. Por que quando eu estou vendo algo na televisão eu me emociono? Por que quando eu vejo um filme eu me emociono? Porque eu me identifico. Porque eu me identifico. E nós precisamos criar esse ponto de identificação em que todos somos pecadores, em que todos temos problemas, dificuldades. Para quê? Para apontar para Jesus. Pobre pecador que sou. Preciso de Jesus. A nossa vida precisa estar centrada no Senhor. E há um cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Porque às vezes basta a gente relatar que a gente não tem um problema, para que a pessoa não se sinta mais à vontade para compartilhar o seu. E eu creio que Jesus quer usar a sua vida, a minha vida, a vida desta igreja, para abençoar outras pessoas. Mas às vezes é melhor a gente ficar quietinho para ouvir. Você não tem esse problema? Amém, que bom! Porque a outra pessoa ela está chorando, a outra pessoa está, ela está com problema. As pessoas não, as pessoas não dividem seus problemas, porque elas são pobres, coitadinhas, tudo mais. Lógico, tirando uma questão aqui, a outra colar. Mas as pessoas dividem seus problemas porque elas não sabem como lidar com eles. E elas precisam de uma ajuda. E basta a gente falar que o seu problema não é o meu problema, que ela vai falar, tá bom, por que eu então vou compartilhar? Por que eu vou continuar falando? Que a gente possa parar e meditar nessas questões. Que se for para mostrar alguma virtude, que a gente mostre as virtudes de Deus. Que a gente possa levar uma palavra de Deus te ama e Ele vai tratar do seu problema. Ele vai tratar da sua dor.
que possamos criar pontos de identificação com as pessoas, para que as pessoas possam ser tratadas, para que nós possamos ser tratados, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.